seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ninguém escolhe viver, mas que em algum momento acontece em nossas vidas: a dor emocional. Perdas, frustrações, decepções e até términos deixam marcas que muitas vezes nós tentamos evitar ou até mesmo esconder. Mas quando a dor emocional não é compreendida ou acolhida, ela tende a se repetir, influenciando decisões, relações e até mesmo a forma como nos colocamos no mundo. Por pior que seja, a dor pode ter um papel de mudança e também de amadurecimento. E para nos ajudar hoje a entender esse assunto, recebemos aqui a psicóloga Gilian Costa. Gilian, bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda de novo. Novamente, mais uma vez. Já esteve aqui com a gente Sim. antes, foi uma conversa muito proveitosa e eu tenho certeza que essa de hoje também vai ser. Com certeza. E esse é um tema bem, meio que polêmico, né? É um tema que todo mundo corre, né? Ninguém quer falar muito. Ninguém quer falar. Mas quando a gente fala de dor emocional, do que exatamente assim a gente está falando? Olha, a gente está falando de algo que nos atravessa, sabe? Aquilo que atravessa a gente de uma forma dolorosa, seja um trauma, seja às vezes você se sentir perdido, uma angústia, tudo isso, tudo que faz você se sentir um pouco fora daquele eixo que você tem, pode ser uma dor emocional. Sim. Né? É tudo muito ligado a essa relação. É aquilo que traz desconforto. Exato, que né? te tira daquele automático, né? Sim. A dor tem esse poder de tirar você do automático, de te acordar. Sim. Assim, cheguei. Aí você fica, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu acho que o problema é que a gente está acostumado com a dor física. Sim. Né? A gente se sente mal quando tem uma dor de barriga, a gente se sente mal quando está com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma enxaqueca derruba a gente. E a gente valoriza essa dor porque, Sim. nossa, tá doendo aqui fora. Exatamente. Mas quando é a dor emocional, daí vem a dificuldade das pessoas saberem interpretar isso. Sim. Né? Muita gente não consegue nomear aquilo ali que está sentindo, as emoções, os sentimentos, não conseguem falar, não, eu sinto isso dessa forma aqui. E aí vem a dificuldade das pessoas entenderem sobre dor emocional. Sim, a dor emocional, ela já foi comprovado que ela chega a ser física, né? A dor de terminar um relacionamento, por exemplo, é comparada a uma dor física mesmo. Se você tivesse levado um tapa, um tiro ou qualquer coisa do tipo. Por isso que dói tanto, Sim. porque ativa as mesmas áreas do cérebro. A questão é que a gente não aprende a lidar com a dor, a lidar com os sentimentos. E eles ficam confusos. Às vezes você está triste, na verdade, às vezes você está com raiva. Muita raiva, raiva do mundo, raiva de tudo. Sim. Mas no fundo, o que você está sentindo de verdade é tristeza. Né? Quando eu trabalhei no abrigo, os meninos tinham muito essa questão da raiva, né? De falar, do ódio e tudo mais. Mas eu sabia que no fundo não era só raiva, era tristeza. Sim. Era uma depressão escondida, era todo esse processo. Então, a gente precisa aprender a separar os sentimentos, a entender, não, eu estou com raiva, mas profundamente, o que de verdade eu estou sentindo? Sim. Aí eu acho aquele ponto ali que é importante, né? Eu estava fazendo até uma gravação aqui também, se eu não me engano, foi do Conexão. E veio uma pergunta assim sobre frustração. A frustração é algo bom? E aí eu virei e falei assim, é ótimo. E aí todo mundo olhou assim pra mim, tipo, não tô acreditando que você tá falando isso. Como assim a frustração é algo bom? Mas, gente, a gente precisa se frustrar. Com né? certeza. Não é legal você sentir a frustração, mas é necessário que você sinta ela. Que você tire algum proveito daquilo dali, Sim. até mesmo da situação que deu errado e te fez ficar frustrado e tudo mais. Mas a questão de hoje em dia é que as pessoas não estão sabendo lidar com a frustração. Né? Eu acho que a questão não é a frustração em si, mas é não saber lidar com os sentimentos que aparecem por conta da frustração. Exatamente. A gente, assim, desde criança, né? Tem crianças que você vê que não sabem perder, por exemplo, né? Já vem daí, você tem que ensinar a criança a se frustrar desde essa época. Sim. Entender que não, nem tudo vai ser do seu jeito, nem tudo vai acontecer da forma que você quer, mesmo que você faça de tudo, não vai acontecer. Sim. E aí é entender que a vida também tem esse papel de eu vou te frustrar. E você vai ter que entender isso. E nem sempre o seu pai e sua mãe vão estar lá para te socorrer quando eu te frustrar. Na maioria das vezes, né? Quando a gente cresce e sai da parte da infância, quem começa a nos frustrar, somos nós mesmos, porque a gente faz muito isso, e a vida.
O outro nos frustra porque a gente permite também, a gente coloca expectativa e aí a gente se frustra. Sim. Mas, na verdade, a frustração é algo meu, não é de nada, não é da vida, não é do mundo. É uma expectativa colocada e sem ter noção, né, do real, da base. Porque expectativa é necessário, Sim. mas é preciso ter uma noção de realidade. Porque Não dá senão a para eu gente se esperar uma frustra. coisa muito grande de algo que vai ser impossível de acontecer. Exatamente. E aí vem a frustração. E aí o que eu faço com ela? Eu sinto raiva, eu sinto tristeza. Só que é o que eu sempre falo. Você precisa aceitar o sentimento para depois você lidar com ele. Não adianta Exato. negar que, ai, não estou frustrado, tá tudo bem. Não, não tá. Ele vai Exato. aparecer de outra forma. A gente estava até comentando aqui, né, antes de começar o programa, sobre o caso que teve recente aí em Goiás, Itumbiara, acho que é isso, né? O marido, ele descobriu a traição da esposa Sim. e, acredito eu, um olhar de fora, né? Nós não estamos lá, nós não conversamos com ele antes de tudo acontecer, ou com a esposa e tudo mais, mas um olhar de fora, acreditamos que ele não soube lidar com aquela situação, com a frustração da traição, né? Eu até cheguei a ler um texto, parece que ele escreveu antes, falando que ele idealizava a família, para ele a família era o bem mais precioso e tudo mais. Então teve uma quebra ali, né, naquele ciclo ali que ele prezava tanto, e sem saber lidar com isso, acabou que ele tirou a vida dos filhos e tirou a própria vida. E daí eu comecei eu li essa reportagem, tava na mídia, a gente escutando o tempo todo falando, e eu só pensava nisso, como as pessoas não estão sabendo lidar com situações que não nos agradam. Sim. Ninguém, assim, a gente não aprende a lidar com isso, né? E eu acho que vai muito além também de só aprender a lidar com a frustração. Vai numa questão de autoconhecimento, de Sim. quem eu sou, do que eu sou capaz, dos meus limites, né? Porque o outro faz a gente se conhecer. Aham. E ele viu, né, a que nível ele conseguiu chegar quando ele é frustrado. Sim. E isso é uma coisa que a gente pode trabalhar para não permitir que chegue a esse ponto. Exatamente. Só que todo mundo espera chegar no limite, né? Quando já está por cima de tudo, para poder mudar ou para poder buscar. E aí acontece essas coisas como um surto, onde a pessoa faz isso, né? Sim. Porque é uma coisa muito surreal a gente ver isso hoje em dia, falando tanto de saúde mental o tempo todo, e ainda existem pessoas que não se importam com o que eu faço. Sim. Né? Não vai interferir na vida do outro? Vai. Mas e aí? E eu tenho que aprender a lidar com isso. E a gente não está aprendendo. As pessoas estão meio que, saúde mental, ok. Tá bom, vou aprender aqui um autoconhecimento, mas não é assim. Não, a vida não se baseia, não se resume somente em autoconhecimento. Exatamente. Né? É fundamental? Sim, é muito importante que a gente tenha o autoconhecimento, mas e o autocontrole? E a empatia? E a empatia? Exatamente. Né? E todos os outros sentimentos, as outras emoções, as outras habilidades sociais que a gente precisa praticar, elas ficam aonde, né? Não é só eu. Tá todo mundo centrado em si mesmo. Sim, e aí infelizmente a gente vê casos de feminicídio crescendo. A namorada terminou com um cara e ele não aceitou o fim do relacionamento. Opa, peraí, tá, não aceitou, mas o que eu faço agora com o que eu estou sentindo? Sim. Né? Eu vou lá e vou matar ela? Não é assim que a gente se resolve as coisas, né? Eu preciso entender o que eu estou sentindo, administrar esses sentimentos, tudo que está se passando dentro de mim. Exatamente. E entender que o outro não tem a obrigação de, o tempo todo, fazer com que eu me sinta bem. Exatamente. Até porque pode ser que inconscientemente, sem saber, sem querer, você faça com que eu me sinta mal. Sim. Mas não foi a sua intenção, às vezes. É porque isso é pessoal também, né? A forma que eu interpreto. Exatamente. Quando você faz algo e eu me sinto mal, eu também tenho que rever o que eu estou vendo, né? Porque a gente enxerga o mundo da forma que a gente cresceu, né? Sim. Aprendeu com nossos traumas, nossas dores. Às vezes uma palavra que você fala me atinge, mas não atinge milhões de pessoas. Exatamente. Então, o problema está em quem aqui? Não que seja um problema, mas a questão está em quem? O incômodo sempre tem que ser visto como alguma coisa importante para eu questionar. Né? O que está acontecendo? Isso está te incomodando por quê? Aí a gente vai buscando devagar, né? Mas entendendo que o incômodo faz parte da vida. A gente vai ser incomodado por tudo.
o tempo todo. E isso é horrível, mas é necessário. O que a gente vai fazer? Não tem nada Não para tem nada fazer. pra fazer. Eu tenho que administrar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. E Exatamente. por que será que às vezes a gente tende a evitar ou minimizar a dor emocional? Mesmo quando ela tá assim tão à flor, tão evidente. Além de ser cultural, né? Porque a gente aprende que não pode chorar na frente dos outros, tem Homem que... não chora. Principalmente os homens, né? Que são bem... pegam muito no pé, né? Do machismo, né? Do homem não pode demonstrar, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte o tempo todo. Mas, no geral, as pessoas não podem demonstrar muita emoção, muito sentimento na frente, né? Sim. Tem que ser uma coisa recolhida. E aí a gente já aprende isso. E o cérebro, ele não é nosso melhor amigo, ele está buscando só sobreviver. E como é ruim, né? Como é um sentimento ruim, ele só quer tirar. Sim. Vamos fingir que não está acontecendo, faz isso, faz aquilo. E aí, se você for se deixar levar por isso, você vai esconder esses sentimentos, essas emoções. Só que você sabe que esconder não quer dizer que vai sumir, né? Exatamente. Vai Você aparecer. está botando a sujeira debaixo do tapete. Exatamente. Né? Mesmo fora de atendimentos e tudo mais, já aconteceu várias vezes comigo. Alguma pessoa perde algum parente, alguém conhecido e tudo mais. E aí, às vezes, vem conversar comigo, só uma conversa normal, e eu falo assim, você já chorou? Não vou chorar, eu sou forte. E não sei o quê. Eu falo assim, qual é o problema que tem de você chorar e você viver o luto? Você ainda precisa viver esse luto. Né? As pessoas, elas têm medo de sentir aquilo que é ruim. Sim. Né? Mesmo se tratando assim de uma questão de luto, uma perda assim dessa forma e tudo mais, mas eu falo, não, você precisa sentir. Você vai sentir falta depois? Vai ficar só a saudade, mas neste momento se permita sentir o luto da pessoa que não vai estar mais aqui, você nunca mais vai ver ela, sabe? Então, chora, bota pra fora e tudo mais, as pessoas, não posso. Não A posso. gente tem medo de sentir, mas, no caso, tem medo de sofrer. Sim. Mas já está sofrendo. E aí De negar... esconder, já está sofrendo. E às vezes é muito pior, porque você tem dois trabalhos, o de sofrer e o de ter que esconder que está sofrendo. Então, é muito mais fácil você simplesmente aceitar. Sim. Mas, realmente, é difícil quando você aprende, né? Não, eu tenho que ser forte. Mas é uma coisa que você vai mudando. Eu sempre falo, você não ri? Então, você também chora. Então, você fica com medo. Todo mundo tem todos os sentimentos, todas as emoções. E você precisa saber sentir todas. Sim. Porque quando você aprende a sentir, você não se agarra nelas. Né? A gente não pode ficar agarrado à alegria como se a gente fosse alegre o tempo todo. Não tem Porque como. não vai ser. E pessoa falsa, né? Gente que se mostra feliz o tempo todo, eu desconfio, gente. Tem alguma coisa errada. Eu não tenho muita paciência, não, né? Como é que fica? Cara, eu tô triste, me deixa ficar triste. É muito chato você não poder demonstrar todas as emoções. Sim. E quando você não sabe sentir, é pior, porque quando você estoura, você não controla. Você não controla a raiva, o medo, o choro. Né? Você chora descontroladamente. Uma coisa que você poderia pausadamente... administrado aos poucos. Exatamente. Em vez de, estourar. E será que as pessoas, quando estão assim com a dor emocional exacerbada, isso vai comprometer as escolhas dela, o comportamento dela do dia a dia? Totalmente, né? Totalmente. Quando, cara, você acorda de mau humor, isso já compromete seu dia. Sim. Dependendo. Às vezes um sonho que você teve. Um sonho consegue mexer com a sua mente e fazer você mudar totalmente suas emoções, seus sentimentos durante o dia. Então, é preciso reaver mesmo o que você está sentindo para você não deixar inconscientemente, porque a maioria das pessoas age inconscientemente. Sim. Fica com raiva, com amargurada, por exemplo, né? O dia todo. E trata as pessoas mal, fica muito nervoso por menos, né? Sim. E age na impulsividade. E depois fica, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Tinha necessidade de tudo isso? E não para refletir o que tem por trás disso. Então, toda questão que tira a gente do eixo é uma questão a ser analisada. Sim. Por que eu estou fazendo isso? Eu não sou de fazer isso, agora eu estou fazendo por quê? Alguma coisa tem. Então, tudo no dia a dia, quando foge um pouco do seu equilíbrio, vamos dizer assim, que é o que a gente tem que buscar, né? Sim. Você tem que questionar por que eu estou me desequilibrando nesse momento. Alguma coisa está acontecendo. Mas eu acho que o difícil das pessoas é elas chegarem até esse ponto de começar a se questionar.
né? Como eu falei aqui no início, na introdução, é como se tivesse até mesmo um padrão, né? Não sabendo lidar com a dor emocional, você cria um padrão que ele vai se repetir na sua vida. Sim. E acaba que no final a pessoa fala assim, mas essa sou eu, esse é o meu jeito. Mas não é. É de tanto esconder ali uma dor emocional e não saber lidar com Sim. isso, que eu vou repetir o padrão em todas as áreas da minha vida, em todo o tempo da minha vida. Exatamente. É muito mais fácil, né? Assim, as pessoas não querem refletir, não querem aceitar, porque aí você vai ter que ser o protagonista. Porque quando você tem a consciência daquilo ali, você tem que mudar. E isso vai te incomodar até você mudar quando você toma consciência. Sim. Então é muito mais fácil você viver no padrão automático, que aí você não precisa mudar, transformar, não precisa fazer esforço para mudar. Porque para quebrar um padrão, você tem que fazer esforço. Sim. E às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer só deixar. Deixa. Eu sou assim, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Vai ser sempre assim. Porque mudar é chato, mudar é difícil, mudar incomoda. E aí é mais fácil fingir que nada está acontecendo. Sim. E agir como se não. Todos os meus relacionamentos são assim porque eu tenho um dedo podre, né? Não é só isso. Você está buscando esse padrão de relacionamento. Exatamente. Quando você vai quebrar esse padrão? Mas para quebrar, exige esforço. Porque você vai ter que mudar alguma coisa dentro de você. Exato. Eu acho engraçado porque, assim, mesmo que esteja ruim e a pessoa ela está sofrendo internamente com aquilo dali, mas ela não quer mudar. Aí, por isso que eu falo que as dores físicas, quando vêm já para o externo, são bem mais fáceis, porque a pessoa fala assim, não, se eu ficar aqui, ó, o programa todo com a minha perna cruzada, do jeito que está aqui, daqui a pouco meu pé vai começar a ficar dormente. Sim. Então, eu vou mudar essa posição. Daqui a uns 5 minutos, eu vou descruzar a perna, porque minha perna vai começar a ficar dormente. Mas e o que está dentro de mim? Por que está me incomodando e eu não mudo? Poxa, imagina que está tudo dormente lá dentro, tá incomodando também, vai ficar ruim, vai ficar chato. Mas as pessoas não conseguem, elas preferem permanecer com a dor e com o incômodo do que elas fazerem alguma coisa realmente para poder mudar. Sim, é porque o conhecido, né? O cérebro gosta do conhecido. O desconhecido assusta. Exatamente. Então, quando você está acostumado com aquilo ali, mesmo que seja ruim, esse é o problema. A gente se acostuma até com o que é ruim. A gente consegue fazer isso. A gente tem um texto muito bonito que fala sobre isso, né? A gente se acostuma a ficar num quarto escuro, sem vista. A gente se acostuma a não olhar plantas. A gente se acostuma a não ver o céu. A gente se acostuma a trabalhar sem pensar no futuro da família. A gente se acostuma com tudo, porque o cérebro gosta do conhecido. Sim. E aí, para sair disso, é muito difícil. Exige muito esforço, porque a dor física, ela querendo ou não, você toma um remédio, né? Melhora. Você toma um remédio, melhora. A mente não é simples, né? Você toma um remédio e você não melhora. Você toma um remédio e você não melhora. Você tem que fazer terapia, mesmo indo no psiquiatra, porque só o remédio não funciona. Muitas vezes você vai tomar o remédio, vai tirar o sintoma, mas o problema ainda continua ali. Exato. As pessoas querem anestesiar, né? Sim. Porque resolver é chato, resolver é difícil, implica demais com as coisas que nós temos dentro de nós. Então, fugir é sempre um mecanismo de defesa mais fácil, é o que todo mundo faz. Mas, para mudar o padrão, não pode fugir. Não. Tem que ter um empenho. Tem que ter um empenho. E daí vem, eu sempre puxo para o lado das crianças também, né? Daí vem a importância dos pais, educadores, estarem mostrando isso para as crianças, tanto que elas precisam e podem sentir, quanto que algo ruim que elas estejam sentindo precisa ser sentido, mas que pode ser mudado. Sim. Né? Eu acho que hoje, você falou sobre anestesiar, os pais estão anestesiando as crianças. Uma vez me perguntaram assim, para você, Laísa, o que você acha que é o maior problema dos jovens hoje em dia? Eu falei, o maior problema dos jovens hoje em dia é que eles não sabem se frustrar. Sim. Ah, mas como assim? Eu falei, porque eles vêm de um padrão desde a infância que eu quero um celular, toma. Eu quero hoje comer hambúrguer, toma. Eu não quero tomar banho, não toma. Sabe? E tudo ali muito, muito fácil, não é explicado por que é necessário, por que tem que fazer, não é explicada a diferença, né, de obrigação
e de direitos. Você tem o direito de ter isso daqui porque você cumpriu com a tua obrigação daquilo dali. Exatamente. As coisas ficaram muito fáceis. Aí chega na fase da adolescência. É o que piora. Tive um problema. Não sei resolver, não. Cadê meu pai? Não, mas eu quero esse telefone agora. Eu sempre tive tudo, por que eu não posso ter isso daqui agora? Frustrações. A gente precisa colocar as crianças para serem frustradas. E aí Sim. tem gente que fala assim, nossa, você como mãe deve ser terrível. E eu falo, não, gente, eu tô tentando fazer com que ela tenha autonomia. Ela precisa ter a autonomia dela e ela precisa entender que não é tudo do jeito dela. Você está criando para o mundo, querendo ou não. Você É não aquela tá frasezinha de criando. mãe, né? Não cria o filho para Exatamente. mim, cria o filho para o mundo. Mas é basicamente isso. Sim, porque aí os adultos, né, os jovens de hoje em dia, são, vamos dizer assim, mais fracos emocionalmente. Não sabem lidar nem com a frustração, às vezes nem com o amor, nem com o medo, não sabem lidar com as emoções em si. Sim. Porque sempre foi tudo muito... alguém sempre esteve ali para acalentar tudo. Sim. E a gente precisa aprender a sentir tudo. Tudo. E sempre tem alguém para quando você está sentindo alguma coisa, a pessoa, não, para de sentir, toma isso daqui. Não, para de chorar, toma isso daqui. Tá com medo? Não, mamãe vai com você o tempo todo. É bom ter um apoio emocional? É bom. Mas o apoio não pode tomar tudo aquilo ali. Sim. A pessoa tem que ter o instinto de ir, Exatamente. de fazer, né? A vontade de fazer e deixar cair. Fala, não, tá tudo bem, levanta. Tá certo. Cair é normal. Frustrar é normal. Sim. Tudo normal. Sentir né? dor Parece é normal. que a gente criou uma coisa de não. Coisas ruins a gente tem que tirar, né? Aquela Bota pro lado de positividade fora da bolha. positividade tóxica. Que só alegria, só felicidade, só pensamento positivo. Não é assim. Seria um sonho. Quanto mais você não quer pensar coisas ruins, mais você pensa. Sim. Se você ficar neurótico nesse sentido. Exatamente. Então é melhor aceitar o pensamento e falar, tá, que pensamento horrível, né? Tem como melhorar esse negócio? Vou pensar melhor. Calma aí, tem outra forma de pensar? Tem. Então pronto. É aceitar o que vem. Sim. Porque a gente não é só coisas boas, nós também somos coisas ruins. Então a gente tem que aceitar os dois lados. Não tem pra onde fugir. Pra gente viver melhor, né? Querendo, é meio cada um puxando para um lado da corda, mas sim, você tem que aceitar as coisas ruins para você viver melhor. Exatamente. É basicamente isso, aceitar sentimentos ruins para que você possa viver melhor. Eu acho que nem a questão certa, a questão nem é aceitar, mas é saber lidar com os sentimentos ruins para que você possa viver de uma forma melhor. A gente precisa, no caso, a aceitação é mais para você entender, isso é meu, caramba, eu tô sentindo isso, tô Sim. frustrada, tô, sei lá, às vezes com inveja, que é um sentimento que as pessoas têm pavor de falar, né? Nossa, tô invejosa. Porque tem tipos de inveja, e a gente não vai entrar nesse quesito, Sim. mas tudo é sentimento. Sim. E às vezes a gente tem sentimentos ruins. Fala assim, nossa, isso é meu, beleza, eu posso melhorar isso, o que eu vou fazer? Mas primeiro você tem que entender que aquilo é seu, para depois você modificar aquilo ali. Tem como adormecer a dor emocional, em algum momento da vida, essa dor, aquela dor emocional adormecida, ela voltar de novo, reaflorar? Com certeza. Se você não trabalhar ela, né, se você não fizer esse processo de mudança, a dor volta como até mesmo gatilhos, né, que todo mundo fala hoje em dia, são gatilhos. Qualquer coisa que possa acontecer na sua vida pode te despertar aquele sentimento de novo. Às vezes pior, o sentimento volta às vezes muito pior, mais forte e inconsciente. Você não vai entender. Você não sabe por que você está agindo dessa forma. Aí você faz terapia, descobre depois, meu Deus, Que eu há estava agindo anos assim. atrás aconteceu tal coisa. Exatamente. O tempo não muda o sentimento. Sim. O tempo só distancia o fato. Beleza. Tanto que tem coisas da infância que mexem com o adulto até hoje. Sim. Então, se você não superar, se você não pegar isso daí e transformar em outra coisa, né, o sentimento vai voltar em algum momento, de alguma forma. E nunca de uma forma muito boa e agradável. Eu acho que nunca volta de uma forma boa e agradável. Sempre vai voltar causando problema, sempre vai voltar mexendo muito mais com você do que quando aconteceu da primeira vez. Exatamente. Vai sempre voltar trazendo um prejuízo muito maior. Pois é. Então, assim, eu sempre falo, você tem que escolher o seu difícil. É difícil lidar com essa dor? É difícil. Mas é difícil permanecer também com ela. Sim. Sem fazer nada. Só que existe o difícil que vai ter uma solução final.
E o outro difícil é você ficar com isso para sempre, agindo, tendo um comportamento disfuncional para sempre. Sim. Então, qual difícil você quer? Você quer um ponto final ou você quer agir dessa forma eternamente? Tem que escolher o difícil. A vida não é facilidade, infelizmente. Exato. É. Queremos que fosse, né? Queria. Mas não é. Eu sempre converso bastante com os pacientes falando, olha, é melhor você resolver o aqui e o agora. Aconteceu, resolve. Tá com raiva? Resolve aqui agora a questão da sua raiva. Brigou, só em questão de briga que eu falo assim, primeiro você esfria a cabeça para depois você resolver. Porque senão você vai tomar uma atitude aí com a cabeça quente, não vai ser legal. Mas a questão é você não dormir com aquilo, sabe? Até se a gente olha para a Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Acho que é basicamente isso. Não acumula as coisas de hoje para amanhã, que amanhã vai ficar pior, entendeu? Então, o que você tem para resolver, resolve hoje, que aí hoje você vai conseguir ter uma resolução muito melhor disso. Porque se deixar para resolver amanhã, o negócio vai voltar exacerbado. Exatamente. Né? Seja em sentimentos, seja em consequências, seja em qualquer coisa. Mas vai voltar de uma maneira que você não vai ter controle mais daquilo. Vai virar uma bola de neve. Sim. E aí você não vai saber mais o que fazer, porque vai misturar tudo, né? Mistura vários sentimentos juntos. Raiva, amor, ódio, tudo. E você não sabe mais o que fazer com aquilo. Sim. Além de você agir de uma forma inconsequente. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Porque você não traz para a consciência aquilo ali. Sim. Que é o mais importante, trazer para a consciência. O que eu faço com isso daqui? Mas... É porque tem gente que não para para pensar. É porque parar para pensar é chato. Não, é porque parar para pensar incomoda, Juliana. Mas é chato por isso. Porque incomoda, então se torna chato. A gente não quer nada que nos incomode. A gente quer viver só, flores e rosas. E aí, tudo que nos agride, de qualquer forma, se torna uma coisa ruim, uma coisa chata, uma coisa horrorosa. E aí todo mundo foge. A dor emocional pode trazer duas coisas. Ou ela te muda para algo melhor, ou ela vai te fazer algo pior. Exatamente. É. A dor, ela tem um papel muito importante, né? Sim. Ela tem o papel de acordar a gente. Só que aí você vai decidir o que você vai fazer com ela. Exatamente. Está na sua mão. Ou não. O poder está na sua mão. Mas tem algumas pessoas que elas entram em ciclos repetidos de sofrimento emocional. Por que essas pessoas fazem isso? Exatamente porque o cérebro gosta do conhecido. E aí sair desse ciclo é muito difícil, né? A gente fica preso naquilo que a gente já conhece, mesmo que seja ruim. E aí, para sair disso, você precisa trazer para a consciência e analisar. E muitas vezes, a gente, em sofrimento, a gente não consegue enxergar bem as coisas. É aquela frase, né? Você precisa sair da ilha para ver a ilha. Sim. Quando você está no meio da dor, do sofrimento, você não consegue pensar muito bem ou pensar de fora, porque você está embutido naquele sofrimento ali. Então, às vezes, é preciso esperar aquilo diminuir, né? A poeira baixar um pouco para você ir compreendendo o que é aquilo, por que você está sofrendo, que dor emocional é essa. Sim. Isso tem culpa do quê? De um relacionamento, de um amigo, de família, para você ir compreendendo por que você está sofrendo, se isso acontece toda hora, de que forma você pode mudar isso. Mas aí é preciso querer ter consciência, que é o mais difícil. Você precisa sair dali do piloto automático. E quando a gente está no meio da terapia assim com a pessoa, e aí ela descobre que ela precisa de uma mudança, né? Se ela quer uma mudança pessoal melhor, ela vai precisar mudar. Ela vai precisar sair do conforto dela ali. Você atende também paciente. Sim. Um choque que essas pessoas levam, que o paciente leva na hora que você fala assim, então, agora é mudança. Mas ela não quer mudar ainda. Não. Né? Porque está confortável. Sempre, né? A mudança, ela exige muito da gente, muito. Para criar um hábito é difícil, né? Para você... Pelo menos 21 dias fazendo aquilo dali obrigatoriamente. Um hábito é difícil. Imagina você mudar coisas maiores na sua vida. Sim. O quão é desgastante para a mente e para você mesmo. Então, você precisa, além de tudo, para fazer essa mudança, porque às vezes é uma mudança difícil, né? Um término, ou uma mudança de, não sei, de estado, você precisa sair. Independente da mudança, quando ela vem com dor emocional, é bem mais complicada. Sim. Né? É bem mais complicada porque você está aí lidando com muitos sentimentos. Sim. Então, é preciso ter muita calma e compaixão mesmo por você também.
Você falar, nossa, eu vou mudar, vou sofrer, mas eu vou devagar, né? Não colocar tanto peso também naquele momento, porque a dor emocional já está grande. Aí a pessoa sabe que tem que mudar. E aí não consegue, e aí você se culpa mais ainda. Aí mesmo que você vai ficar travado. Porque quanto mais culpa, mais medo, mais frustração, mais travado você fica e você não vai conseguir mudar assim. Então, é preciso aceitar a dor emocional, aceitar que você tem que mudar, aceitar que vai ser difícil, que você vai recair, vai cair, mas olhar para si com amor nesse processo, para você entender que, não, eu vou conseguir, devagar, né? O luto é muito importante, você olhar para você com amor, com carinho, de falar, não, vou sofrer, vou chorar muito, muito, muito. É o meu processo. Sim. Eu vou respeitar o meu processo. Se respeitar, né? É o amor próprio, vamos dizer assim. Eu atendi uma paciente uma vez. Uma vez não, né? Mas ela já teve alta já. E era, entre aspas, engraçado, assim, porque ao longo do processo ela percebeu que ela estava vivendo dentro de um relacionamento tóxico. Ela, lá esse relacionamento não me faz bem. Eu falei, o que você vai fazer agora com isso? Bom, eu vou dar um fim, eu vou terminar. Eu falei, então tá bom. Ela ia planejando o término. Juliana, eu ria com ela, porque eu falava, você me desculpa, mas é porque tá engraçado. Aí ela, eu sei, tá engraçado até pra mim. E aí ela ficava assim, ó, não, eu não vou terminar acho que foi em outubro, sei lá quando foi que ela falou, não vou terminar em outubro, porque a gente vai numa festa de Halloween, eu já comprei a fantasia, como é que eu não vou, né? Então, não vou terminar agora não. Falei, tudo bem, escolha a sua. Não, mas agora eu não posso terminar em novembro, porque é o aniversário dele, tadinho, né? Aniversário dele. Tá bom, passava. Ah, mas o Natal tá chegando, eu não posso terminar agora. E eu, gente, ela tá postergando a dor que ela vai sentir, porque era um relacionamento de 4 ou 5 anos. Ela tá postergando a dor que ela vai sentir. Aí passou o Natal. Aí, não, mas é porque em janeiro eu vou viajar e ele vai ficar com o meu cachorro. Como é que eu vou terminar com alguém que vai ficar com o meu cachorro? Não vou. Passou janeiro. Aí chegou fevereiro. Aí ela, não, porque eu vou na festa de carnaval e eu vou com ele. A gente comprou as fantasias iguais. E eu, tá bom. Uma semana antes do carnaval, ele chegou e terminou com ela. Aí foi aquela sofrência. Mesmo ela estando planejando aquilo dali, né, há tempos. Há muito tempo. Há muito tempo, porque já tinha o quê? 6 meses que ela estava planejando o término e ela só jogava pra frente, sempre tinha um evento. Eu falava, gente, você não vai terminar nunca, sempre tem um evento, né? E realmente sempre tem alguma coisa. Sempre. Mas por quê? Era tóxico o relacionamento? Era. 4, 5 anos não é pouco. É bastante tempo. É muito tempo. Você está acostumada com aquela pessoa, com fim de semana com aquela pessoa, com viagem com aquela pessoa, sabe? As conversas com aquela pessoa. Você não se imagina um dia sem conversar, sem falar com aquela pessoa. Tava cômodo para ela. Mesmo não estando tão cômodo, porque ela percebeu que aquilo era tóxico, não estava fazendo bem para ela. E no momento em que teve a ruptura, que não veio da parte dela, que eu falei assim, eu sabia que não ia vir da sua parte, você estava jogando para frente, né? Veio da parte dele, ela sofreu, e ela sofreu muito. E ela falou assim, eu achei que eu não ia sofrer, porque eu vim me preparando tanto tempo para isso. Eu falei, mas vamos aceitar? Vamos viver essa dor? Porque um relacionamento, quando termina, ele é um luto também. Sim. Você não tem mais aquela pessoa ali com você. É um processo também. Exato. E aí foi todo o processo do luto, da perda do relacionamento, do término e tudo mais, mesmo que ela já estivesse se preparando para isso antes. Então imagina só como que a pessoa não sofre quando é algo que ela já não está esperando. É muito pior. É Né? muito pior. Na verdade, a gente nunca está pronto para nada. Pro ruim. Exato. Para nada que venha trazer dor emocional para a gente. A gente nunca está pronto. Né? Tem casos de parentes, por exemplo, que já estão em estágio terminal. Você sabe que vai partir, mas quando parte, a dor é absurda da mesma forma. A gente nunca está pronto para esse momento. Mas a gente pode aprender a lidar com ele de uma forma melhor. Né? Se preparar, vamos dizer assim. Ela tentou se preparar, mas eu acho que ela estava com tanto medo, né? Tanto receio de tentar, de ir para o embate de verdade. Sim. Porque falar é muito fácil. Eu vou fazer, com certeza, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na hora de fazer, é muito difícil. Porque você vai ter que enfrentar. E o enfrentamento é muito ruim quando você está sofrendo, quando você está com dor. Nossa, você termina e mesmo assim você sofre. Como é que
faz sentido isso, né? Não Eu faz, que é quero meio terminar, doido. mas eu tô sofrendo porque eu tô terminando. Mas não é só por isso, é porque você cria uma história com aquela Sim. pessoa. Você cria tudo, a gente cria, né? Não só em relacionamentos, com amizade, com qualquer tipo de relação, a gente sempre está criando alguma história, E é o que a gente criando falou no alguma início, né? A coisa. gente está sempre criando expectativas. Exato, a gente sempre está confiando, criando expectativa. A gente faz isso com a gente também, tanto que a gente fica triste com a gente. Eu falo, nossa, eu pensei que eu ia conseguir, que coisa horrível. O que eu faço agora? Quem eu sou? Meu Sim. Deus. A gente fica perdido muitas vezes. Então é muito difícil passar por esse processo de enfrentar. E quando você tem que tomar a decisão, é mais difícil ainda. Tem gente que prefere que terminem. Termina comigo, porque eu Melhor não do vou que eu conseguir. terminar com você. É quase isso. Uma vez eu escutei uma pessoa falando uma coisa pra mim, eu fiquei assim, agora você me pegou, que eu não sei se eu concordo com você ou se eu tenho que discordar. Ela falou assim, eu sempre espero o pior das coisas, porque o que Nossa. vier é lucro. Aí eu fiquei assim, meu Deus, calma, se a gente for analisar o pensamento, né, ela tá aceitando que ela pode ter uma dor, mas eu não tenho sempre que esperar o pior das coisas, pra qualquer coisa que vier, eu vou me contentar com isso. Eu acho que se eu pensasse dessa forma, eu ia viver sofrendo. Porque Exato. eu já sofro um pouco por antecedência. E se tudo que eu pensar, eu ficar pensando que vai dar ruim, Então, eu vou ficar sem vontade de fazer já. Eu vou ficar assim, ai, gente, vou fazer pra quê? Vai dar ruim. Pra que eu vou me desgastar? Pra que eu vou... exato. Né? Então, é uma forma de pensar, não é boa, ela é disfuncional. Ela tem como dar uma ajeitada, né? É assim, eu não vou esperar nada. Eu espero, pode dar bom, pode dar ruim. Sim. E o que der, eu vou lidar. É assim que a gente tem que entender. Mas é tão difícil a gente não esperar nada. É como se a gente viesse aqui hoje, para o Psicologia de Propósito, falando assim, eu não vou esperar nada desse programa de hoje. Se sair um assunto legal, ótimo. Se o assunto ficar ruim, tá bom, eu não esperei nada mesmo. Poxa, que pensamento, né? É como se você vivesse na neutralidade a sua vida toda. Mas é impossível. Não tem como, a gente É cria impossível. expectativa. A gente fala isso, né, para meio que fazer o seu cérebro entender que pode dar problemas ou não. Ou não. Para você também não se frustrar tanto. Mas é claro que é importante você pensar que pode dar bom, para você ter esperança. Senão, para quê? Eu vou vir aqui se eu sei que vai dar problema, se eu sei que não vai ser bom, se eu sei que eu vou me frustrar. Para que eu vou fazer isso comigo mesmo? Não tem sentido. Então é importante você ter um lado, mas é importante você ser realista, né? Você precisa pensar, não, pode dar problema ou não, mas eu estou preparada, eu estou fazendo o que eu preciso fazer, então eu acredito que eu vou conseguir. Sim. Se eu não conseguir, aí eu choro. Eu sou uma pessoa que eu lido bem com a questão de chorar, que eu não ligo, eu choro muito. Choro muito, assim como eu rio muito. Então, eu não tenho esse problema. E eu sempre falo, gente, chora, pelo amor de Deus. Bota pra fora. Bota pra fora, não aguento só falar, não. Tem que chorar, tem que liberar. Aí, deu ruim. Não foi legal. O que a gente pode fazer, o que permite, né, que a experiência dolorosa, a ruim, se transforme num aprendizado e que pode me fazer crescer? Só quando você, aquilo que eu falei, quando você aceitar o que aconteceu com você, a experiência que você teve, a gente precisa aceitar aquilo ali, mesmo que seja ruim, infelizmente. Porque negar o que você passou não vai tirar o sentimento. Não vai fazer ele sumir. Talvez piore, porque você começa a ter raiva do que você passou, né? Não é amar o que você passou. Foi ruim, você não vai amar. Mas você vai aceitar como uma experiência da vida. O grande problema é que nós, os seres humanos, assim, não sabem aceitar o que acontece com a gente. A gente quer tudo do nosso jeito. Sim. E tem que entender que a vida, ela faz do jeito que é. Você se prepara, você faz, mas vai acontecer da forma que tem que acontecer. E aceitar essa mudança, que a vida é cíclica e que as coisas vão acontecendo, é o que faz você se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, feliz. Sim. Porque a felicidade, ela não é você estar rindo o tempo todo. É você aprender a lidar com a vida de uma forma que você entenda. Não, eu vou sofrer uma hora, outra hora eu vou rir, outra hora eu vou chorar, outra hora eu vou gritar. Sem se apegar tanto às emoções. A gente se apega a tudo.
E aí você não consegue lidar. Porque você se apega ao seu momento de alegria. E quando vem um momento de tristeza, você não aceita. Você repulsa. Não, não posso ficar triste, não posso ser triste. Falei, não, você não é triste, você não é feliz, você não é nada. Você está. É esse momento aqui. Essa é a diferença, você ser e você estar. E as pessoas não querem entender que tem essa diferença. Sim. Né? Estar é um estado momentâneo. Eu estou feliz agora, mas daqui a pouco eu posso ficar triste. Eu estou ansiosa agora, mas daqui a pouco eu posso ficar tranquila. Exatamente. Né? Mas as pessoas acham, não, eu sou ansiosa, acabou. Não, você não é ansiosa. É ansiosa o tempo todo, 24 horas por dia? Tá vivendo com ansiedade? Às vezes. Ah, tá, não, você tá Mas me aí tem que se entendendo. tratar. Não estou falando do transtorno, estou falando do sentimento ali, né? Mas a pessoa, ela precisa entender que ela tem momentos na vida. Sim. E tá tudo certo. Uma coisa que eu reparei que na maioria das vezes, do dia a dia, se você parar para pensar, você não tá sentimento nenhum. É. Você tá meio Neutro. Aí acontece uma coisa ou outra, você bate o dedo na quina do sofá e Aí você... fica de mau humor. Ai, aí acaba o dia. Ah, mas aí você toma um cafezinho quentinho, já que gosta, aí você... A dor passou, acabou. Tô relaxada, agora eu tô de bem. E aí a gente vai mudando durante o dia, mas na maioria das vezes a gente está neutro. A gente vai mudando de acordo com nossos pensamentos. Sim. E o que vai acontecendo ao nosso redor. Mas na maioria das vezes a gente está... Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E vivendo. Você tá vivendo. Normal. Né? A gente não está nada naquele momento. A gente está ali vivendo o presente. É porque não tem como a gente passar 24 horas por dia sentindo. Exato. Estou sentindo que eu tô feliz, estou sentindo que eu tô triste. Agora eu sinto que eu tô ansiosa, agora eu sinto que eu tô frustrada, agora eu sinto... Não dá. Você vai viver só pensando isso. Exato. Eu tentei ficar muito positiva. Eu falei, não, energia positiva para atrair coisas, isso e aquilo. Aí chegou um momento que eu já estava assim, meu Deus, eu não tô aguento mais a minha positividade. Eu não tô aguentando meus pensamentos. Tudo que eu pensava, eu ficava, não pode pensar assim. Aí isso é muito pior, porque aí eu ficava o dia todo pensando, em vez de relaxar. Sim. E sentir só o dia, a vida, as coisas boas. Eu ficava, não, tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar. E aí você não consegue viver. Exatamente. E como que diferencia um processo de mudança saudável de uma mudança feita apenas para fugir da dor ali naquele momento? É quando você repete o mesmo padrão, mesmo que em um cenário diferente. Assim, tinha um paciente meu que queria mudar de casa, mudar de lugar, mudar de tudo. Porque ele queria se sentir melhor, queria se sentir mudado, transformado. Aí eu virei para ele e falei assim, você sabe que onde você for, você vai junto, né? Então, assim, você pode mudar para Paris. Você vai com você. E se você não mudar internamente, você pode mudar todo o espaço que você vive. Que você vai continuar sendo a mesma pessoa. Sim. Então, a gente precisa ter consciência para poder mudar de verdade. A gente não consegue mudar, no caso, a mudança boa, ela vem quando você toma consciência e começa a quebrar esses padrões. Sim. Se você está repetindo as mesmas coisas que você sempre fez a vida toda em outro espaço, você não conseguiu pegar aquele sofrimento e transformar em outra coisa. Você só está colocando ele para baixo do tapete e vivendo no inconsciente. Vivendo no piloto automático, fazendo a mesma coisa, só que com outros personagens. Sim. Né? Com outro cenário, somente isso. A pessoa continua a mesma. Sim. Não vai ter mudança. Não vai. É isso, né? Complicado. Complicado. A pessoa querer uma mudança, mas ela permanecer da mesma forma. É porque querer e conseguir é muito diferente. Eu já trabalhei muito isso nos meus vídeos, que eu falava, a gente tem que querer e saber querer. Porque eu quero 30 milhões de coisas. Mas de que forma eu vou conseguir essas coisas? A gente tem que planejar também o ser, sabe? Eu falo, nossa, a gente planeja tudo na vida. Planeja carreira, planeja filhos, casamento, família, isso e aquilo, viagem. Mas a gente não planeja quem a gente quer ser. Sim. Quem eu quero ser quando eu tiver 50 anos? Que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ter melhorado o que em mim? O meu jeito, o meu estresse? O que eu quero? Né? A gente não planeja isso. Mas aí talvez não tenha esse planejamento por uma falta de autoconhecimento. Sim. Até porque para sair disso e planejar, eu preciso saber onde eu estou, né? Sim. Eu preciso pensar, nossa, eu sou assim, eu sou assado, agora eu consigo planejar. Não, eu vou melhorar isso daqui já tá bom, então eu vou continuar. Ou vou melhorar mais ainda, sabe? Você precisa saber onde você está para você estipular um caminho. Sim. E é muito difícil planejar quem a gente vai ser.
Porque você sabe quem você quer ser de verdade? Às vezes a pessoa não sabe nem quem ela é, quem dirá o que que ela quer ser, Exatamente. né? A gente vê muito isso em terapia com mulheres. Principalmente quando as mulheres elas já são casadas e que ela tem família, que ela tem uma carreira, que ela tem família e tudo mais. Eu contava aqui em algum episódio aí para trás que eu já atendi uma mulher que eu perguntava para ela o que que você quer ser como você se imagina daqui a uns 5 anos. E ela falava assim, o meu marido quer se mudar, o meu marido quer não sei o quê, o meu marido quer comprar um carro assim, assim, assim. Eu falo, não, peraí, eu não estou perguntando dele. Estou perguntando de você. O que que você quer para daqui a 5 anos? Como que você se imagina daqui a 5 anos? E aí ela parou e falou assim, Laís, eu não sei mais nem quem eu sou. Eu me casei e eu perdi a minha identidade, né? E assim, não sabe nem quem ela é, quem dirá o que que ela quer ser. Então vem toda aquela construção de identidade com a pessoa na Novamente. terapia, tudo de novo. Quem que você é? Quais sonhos você tinha antes de casar? É muito ruim passar por esse processo. Sim. É muito É difícil. incômodo. É horrível. É Eu já passei incômodo. por esse processo. Acredito que todo mundo já tenha passado por esse processo. Sim. Não só necessariamente em relacionamentos, né? Durante a vida, a gente às vezes se perde um pouco. E não sabe mais o que que você quer, você não tem mais objetivo, você não sabe o que que você precisa A gente vive no alcançar. piloto automático e esquece, não para, esquece de refletir. Sim. E aí, quando acontece alguma coisa, mínima que seja na vida que te incomoda, você acorda e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quem eu sou agora? Eu não sei mais de nada. E aí você se sente perdido, frustrado, com medo. Vem todo aquele misto de sentimentos loucos. Sim. E aí você vai ter que fazer o quê? Lutar. E ir na frente, falar, agora eu vou ter que decidir alguma coisa. Exatamente. Ou então eu vou voltar ao inconsciente e viver a vida sem pensar. E difícil é quando chegam aquelas pessoas que elas seguem uma carreira, homens principalmente, seguem uma carreira porque foi imposta pelos pais. Ai, mas meu avô foi o fundador dessa empresa, depois o meu pai assumiu essa empresa e agora sou eu. Mas é isso que você quer? Mas eu não sei o que eu quero. Não, então você está aí porque você foi colocado aí, te colocaram uma obrigação de carregar a empresa nas costas. Mas era isso que você sonhava para você? Você pensava em fazer uma faculdade de direito para você assumir essa empresa? Eu não sei o que eu queria fazer, porque não teve nem a oportunidade de pensar o que queria fazer na faculdade. Sim. Isso foi imposto pelo meio que ele estava, né? E a pessoa já vem sem identidade desde muito cedo. Sim. Existem pessoas que são... Nós somos diferentes mesmo, sabe? Tem gente que é mais questionador e tem gente que não é. Sim. E é o jeito mesmo da pessoa. Tem pessoas que não se importam muito, por exemplo, de ter uma paixão de carreira. Para ela, aquilo ali é o suficiente, porque o que importa para ela é outra coisa. Né? Então, é muito importante a gente também analisar o que é importante de verdade para a gente. Porque hoje em dia na internet, por exemplo, tudo é muita coisa. E todo mundo fica falando o que você tem que fazer. Não, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter uma paixão, você tem que ter isso. Nem sempre eu preciso ter o que você tem. O que é importante para você talvez não seja importante Sim, para a mim. minha carreira, para mim, eu gosto disso. Não é uma coisa que me importe muito, mas construir uma família me importa. É nisso que eu quero focar. Sim. Ótimo. Cada um vai achando o que a sua paixão, vamos dizer assim, o que importa para si mesmo. E tem gente que tem jeitos diferentes, gente que é mais questionadora e gente que não é, e tá tudo certo. Eu não vou fazer você ser igual a mim, porque eu acho que você tem que questionar. Você tem que questionar, você tem que questionar. Eu falei, não é assim. Eu não posso fazer você ficar se questionando o tempo todo, sendo que você não gosta, você não quer. Sim. Claro que, se eu ver que é necessário, que naquilo ali eu preciso que você se questione, porque eu sei que vai vir alguma coisa diferente, Exato. aí sim. Mas esse é o olhar clínico do psicólogo. Não na Que é vida, pra isso. não no dia a dia da vida. Você Exatamente. está conversando com uma amiga e fala, questione-se. Vai. O tempo todo. O que Eu falo você está "Poxa, pensando para de sobre ser isso?" chata, né? Toda hora, por quê? E aí tem gente que, amigos que não são psicólogos, né? Quando tá conversando com a gente, aí fala assim, você está me analisando, né? Aí eu falo, não, eu cobro para fazer isso. Eu não vou Não, fazer dá de muito graça. trabalho. Eu Dá não muito faço de trabalho. graça. Mas a dor emocional, ela pode levar a pessoa a rever os valores dela, prioridades, também escolhas da vida. Sim.
o tempo todo, porque foi como eu falei, é o momento que você desperta, Aham. que você acorda e aí você fala, a minha vida é isso. Aí você fala, depende da entonação, a minha vida é isso ou a minha vida é isso, que feliz, que bom, né? Às vezes acontecem coisas ruins e aí você consegue observar o seu redor e ver, nossa, eu tenho uma família boa que me acolhe, e aí você dá mais valor àquilo Sim. que você tem. Ou às vezes você olha e vê, realmente isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo não é para mim. Não é o que eu quero para minha vida. Ou então ainda para e pensa, como é que eu vim parar aqui? Exatamente. É importante ter essa análise, mas é importante analisar sem colocar outros sentimentos misturados, porque a gente analisa tudo na nossa vida e tudo a gente não quer só observar. A gente quer questionar e se matar por isso. E aí começa a se culpar. Nossa, eu cheguei aqui porque aí começa a culpa, a dor. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria chegado aqui. O e se, o eterno e se ai, poderia ser diferente. Eu falei, mas não é. É o que é. Sofre porque poderia ser diferente? Sim. Mas não fica pensando nisso eternamente, senão você não vai viver. Sim. Toda escolha, tudo que você escolhe, você deixa uma coisa para trás. Não tem como escolher duas ao mesmo tempo. E você tem que saber optar. E entender que às vezes você vai optar errada. Tá tudo bem, porque você pode voltar lá na frente, fazer a curva E escolher de novo. escolher outro caminho. Eu costumo Exatamente. brincar que só quem não pode fazer isso é médico e enfermeiro. Porque depois que faz, já matou Tem esse o paciente. processo, Né? Mas não sendo um médico e enfermeiro, você pode fazer isso. Você pode Se voltar atrás. permita. Então, já falaram para mim uma frase uma vez, eu lembro que eu estava na adolescência. Eu estava com medo, não lembro do que era que eu tinha que fazer, não sei se era uma prova, não sei. E aí falaram para mim assim, é melhor você se arrepender de algo que você fez do que você se arrepender de não ter feito nada. Eu concordo. E aí eu fiquei assim, gente, não é verdade? Eu prefiro me arrepender de ter ido lá e de ter feito, de ter tentado. Ai, mas deu errado. Eu já sei o que deu errado, agora eu posso voltar e ver o que vai dar certo. Exatamente. Tentar outra coisa. Do que eu ficar no e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse aceito aquela porta de emprego? E se eu tivesse escolhido aquele outro curso? Quando você faz, você tira um e se, pelo menos. Exato. É menos um e se na sua mente. Mas eu acho que o e se pesa muito. Tem um peso surreal. Eu acho também. Eu acho Porque que é a gente incerteza. fica vivendo muito. É a incerteza. E aquela sensação de eu não fiz nada. Traz uma sensação de impotência, né? Sim. Porque quando você faz e você erra, você se frustra, mas aí você consegue meio que se acalentar falando, eu tentei. Exato. Alguma coisa eu fiz, não fiquei Eu parado. me movi, eu tentei. Agora, quando você não faz nada, absolutamente nada, você fica meio que, nossa, eu sou um fracasso, será? Eu não consigo nem decidir alguma coisa ou fazer alguma coisa, tomar uma decisão, fazer uma escolha. O que eu vou fazer se uma coisa eu não consigo decidir? Né? Preciso ter coragem para decidir. Sim. E é muito difícil. É, mas não é impossível. Nunca é. Então vamos fazer. Acho que é melhor você fazer, mesmo que dê errado, e depois você aceita o que foi que falhou, o que deu errado, entende, aceita seus sentimentos e volta e tenta de novo. Até o errado pode dar certo. Até o errado pode ser o que tinha Até o que ter errado pode dar acontecido. certo. A gente só vai saber realmente se tentar mesmo. Exatamente. É incrível. E vamos aprender então a lidar com as nossas dores emocionais para que isso possa te fazer ser uma pessoa melhor. Uma mudança pessoal para melhor. Giliane, já acabou. Já? Já. Dor emocional é tão extenso Então, que a gente tem vai 30 falando, mil vai coisas para puxando, falar. vai puxando. Passa pra gente suas redes sociais. Iluminaí, que é o meu perfil de psicologia. Uhum. E Gilian Costa, que é o meu pessoal mesmo. Sim. Iluminaí tem vários vídeos legais. Tem muitos vídeos para ajudar legais. vocês a planejar o ser, que é muito importante. Exatamente. E sair aí da inércia da vida e seguir em frente. Exato. Você de casa, não deixe de seguir a gente também. Meu Instagram, você já sabe, psi.laissaadria. E também o Instagram do canal, @canal.cjc. Entendeu sobre dor emocional? Quer que outra pessoa também entenda? Então entra lá no YouTube, no canal CJC Oficial, encaminha para a pessoa esse episódio de hoje, que eu tenho certeza que ela vai tirar proveito também. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê de novo no próximo Psicologia e Propósito.